Olá, mulheres curadas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui, fui convidada por Alcione para fazer parte das Leoas, conduzir vocês também da dor ao testemunho, da dor que cada um de nós temos, que cada um de nós alguma vez na vida já sofreu essa dor, e carregamos conosco, e Deus nos usou para transformar em testemunho vivo. E eu louvo a Deus por isso, por ter passado por essa dor, A minha dor, dado ao testemunho, eu tenho vários testemunhos de vida, daquele de transformação que o Senhor fez na minha vida, mas hoje eu quero compartilhar um testemunho em particular com os irmãos, que foi o testemunho de quando eu tive meu segundo filho, no caso minha segunda filha, Catarina. Eu fiquei muito doente quando ela nasceu. Então a gravidez dela foi normal, uma gravidez tranquila, não tive nada, não senti nada. E em abril de 2018 era a data provável do parto dela, E assim, sempre colocando diante de Deus, pedindo ao Senhor um bom parto, pedindo a Deus que me desse um parto humanizado. Eu sou enfermeira, tinha esse desejo de ter esse parto humanizado, esse parto normal, um parto que eu pudesse me orgulhar dele, um parto de ter trazido uma criança ao mundo, porque está muito mecânica a questão hoje, da cesariana. Eu queria um parto em que eu pudesse dizer, eu botei força, eu coloquei força para trazer essa criança ao mundo, mas o Senhor não me permitiu ter esse parto. Meu parto foi cesariano. E assim, durante o parto eu perdi muito sangue, E já no parto começou as complicações. Na gravidez eu não tive nada. Minha filha nasceu super bem, muito saudável. E eu louvo a Deus por isso. Então, no parto já começou as complicações. Eu perdi muito sangue. Lá no alojamento conjunto, onde eu tive o meu bebê, no hospital, na maternidade, fizeram exames e tudo, e eu estava com pouco sangue, anemia, tinha perdido muito sangue no parto. E lá eu tomei 2 bolsas de sangue para repor esse sangue. Eu achava que o pior já havia passado. Eu achava que ali tinha sido, o mais difícil que eu já passei, mas de longe, meus irmãos, o que eu passei foi a coisa mais difícil que eu passei na minha vida, de longe depois disso. Então eu fui para casa, passei 2 dias em casa e começou uma dor a me incomodar. Aqui no lado esquerdo, abaixo da barriga, uma dor, eu tomava medicamento, não parava. Eu gosto muito de comer, sou muito boa de garfo, mas nesse período eu não consegui me alimentar. E aquela dor me incomodava e me incomodava. No segundo dia, eu senti meu corpo quente, eu disse, eu vou botar o termômetro. Coloquei o termômetro debaixo do braço, deu 38,5. Nesse momento, meus irmãos, assim, estalou. Eu sou enfermeira, como eu já falei, estalou assim, ó. Foi a porta que bateu, desculpe, irmãos. Estalou assim, ó. Daniele, você não fica mais em casa. Então, a partir daquele momento, eu decidi, eu não vou ficar mais aqui. Meu marido ficou muito nervoso, eu dizendo, olha, tem alguma coisa muito errada comigo, muito errada mesmo. E eu não vou mais ficar aqui. E a gente ligava para a clínica para fazer ultrassom, para saber o que era essa dor. Nenhuma clínica, meus irmãos, eu moro no sertão. Então, assim, nenhuma clínica que fazia ultrassom estava aberta para fazer ultrassom, porque já era de tarde. E só ia ter daqui a 2, 3 dias locais para fazer ultrassom. Eu digo, eu não vou ficar em casa, não vou ficar. Aí meu marido começou a ficar super nervoso, se acalme, ligou para a médica que acompanhava a gente, disse, Daniela, eu vou fazer a medicação e você em casa. Eu disse, doutora, a senhora me desculpe, mas eu não vou ficar em casa, porque eu sei que tem alguma coisa muito errada comigo e não é de tratamento domiciliar. Então, aquilo, juntei as bolsas e no caminho a gente orando, pedindo a Deus um diagnóstico, uma luz. E eu lembro que no caminho decidimos ir para uma maternidade de referência aqui no sertão. E eu disse, olha, Deus nos deu um diagnóstico, a gente precisa saber o que é isso, Senhor. E todo mundo muito nervoso dentro do carro. E foi minha filha pequenininha, deixei meu filho mais velho com minha irmã aqui em Piancó e seguimos para essa maternidade de referência que é em outra cidade. Chegando lá, meus irmãos, eu já estava sem forças, me sentindo muito fraca, muito fraca.
Deus foi tão bom, tão tremendo na minha vida, que o médico que olhou para mim, ele olhou para mim com uma cara, assim, com um amor, com uma ternura tão grande que até hoje eu não encontrei esse olhar ainda em outro profissional. Ele olhou para mim e ele viu a minha dor, a dor que eu estava sentindo naquele momento. Ele olhou e disse: eu vou cuidar de você. Eu vou lhe examinar. Cheguei, passei pela triagem, tudo direitinho, mas a febre, né? A febre estava lá e a dor. Ele me deitou na maca. No momento que ele tocou o local da dor, eu não consegui suportar. Foi uma dor enorme, eu não conseguia suportar. Ele, de imediato, saiu de dentro da sala e disse: fiquem aqui. Ele mesmo procurou, meus irmãos, o médico, minhas irmãs, o médico da UTI, o médico ultrassonografista, que até então já era noite, então a ultrassonografia da maternidade estava fechada, procurou a chave de onde estava a ultrassonografia, a sala da ultrassonografia para esse médico fazer. Ele fez tudo. E de repente eu me encontrei numa sala de ultrassonografia sendo avaliada por 3 médicos. Isso para mim, assim, foi Deus mostrando: eu estou com você, eu estou cuidando de você. E ali eu orava e já estava chorando, né? Eu orava muito, pedindo a Deus que o Senhor mostrasse o que era aquele problema, o que era aquele diagnóstico, o que era que eu tinha. E o médico da ultrassom procurou, não achou nada, disse: não tem nada, o útero dela tá normal, aqui essa parte dela tá tudo normal. Quando ele ia desistindo, meus irmãos, ia desistindo de procurar um médico, disse: procure, porque o exame que eu fiz, o toque que eu fiz nela, ela sentiu muita dor, tem que ter alguma coisa aí. Então ele procurou, e quando ele ia desistindo de procurar, ele disse: achei. Já estava tirando o aparelho de ultrassom da minha barriga e ele disse: achei, tá aqui. É um coágulo, tem sangue, né? Ela sangrou depois da cirurgia, ficou um vaso aberto e ela sangrou, e essa dor é do sangramento. E aí ele: pronto, vamos arranjar um local, talvez tinha que fazer cirurgia novamente. E dali eu já comecei a agradecer a Deus, mas também a chorar, porque eu estava com 7 dias que tinha... Não, eu estava com 3 dias que tinha tido o meu bebê, como era, eu ia passar por uma nova cirurgia para retirada desse coágulo. E aí conversa: não, mas o corpo pode reabsorver, tal, vamos cuidar. Eu sei que, como eu estava com febre, eu ouvi na hora que eu estava saindo o médico ultrassonografista conversando com o outro. Ela talvez precise fazer outra cirurgia, não sei o que mais, mas ela tá com febre. Aí ele disse: febre? Esse problema dela não dá febre, não. Esse coágulo aí não provoca febre, não. É alguma outra coisa. E assim nós fomos caminhando. E ele conseguiu uma vaga. Até então disse: não, você vai ser transferida porque não tem vaga na UTI, daqui você é uma paciente de UTI. E eu fiquei na minha cabeça: eu sou uma paciente de UTI. Eu me sentia bem, eu não me achava que era uma paciente de UTI. Mas eu disse: Senhor, se for o teu cuidado comigo, e eu for uma paciente de UTI realmente, eu vou aceitar. Eu vou para a UTI sim, e o Senhor vai cuidar de mim. Mas isso já aos prantos, com o telefone na mão, ligando para as irmãs, pedindo oração: irmã, ore por mim, pastor, ore por mim. Chorando, irmãs. Eu chorava copiosamente. Então, assim, e ele disse: Daniela, não vamos mais lhe transferir. Eu consegui, conversando com o médico da UTI, a gente vai descer uma paciente que já está estável para colocar você. Eu consegui essa vaga para você. E naquele momento eu subi para a UTI, fiz todos os protocolos e chega meu marido: olha, Daniela, não tem como Catarina ficar aqui, o hospital tá cheio. Eu vou ter que levar ela para casa e ela vai tomar complemento. Irmãs, eu sou a favor da amamentação, eu levanto a bandeira da amamentação. Então aquilo para mim foi uma facada no meu peito, que minha filha ia tomar complemento. E eu chorava. Eu disse: eu passei ela na pediatra da maternidade para dizer qual é o melhor leite para ela, aquilo que tem de melhor, né? Como é que a gente vai dar o leite bem certinho. E assim ela foi para casa com meu marido. E naquela noite, minhas irmãs, eu vi os segundos se passarem e eu chorava. Meus olhos no outro dia estavam super inchados, eu estava irreconhecível de tanto chorar, de tanto clamar a Deus, porque eu jurava ali, no meu pensamento, que ia ser minha morte. Eu disse: aqui eu vou morrer. Por quê?
por todo o conhecimento que, não sei se felizmente ou infelizmente a gente carrega, uma puérpera, no estado que eu estava, tendo febre, eu só imaginava uma sepse. Isso é uma sepse, uma gestante com uma puérpera com sepse, e eu não saio daqui viva, que eu nunca vi uma puérpera entrar em sepsemia e se livrar dela. Então eu vou morrer. Eu botei na minha cabeça que ia morrer. Eu orava, pedia ao Senhor resposta. Meu marido, eu já estava com o discurso pronto de despedida do meu marido e dos meus filhos. Já estava com o discurso de despedida pronto, porque eu tinha certeza que eu ia morrer, que Deus iria me levar. E eu, nesse momento, eu disse: Senhor, se o Senhor for me levar, se for a minha hora, eu vou, Deus, porque eu aceito a tua vontade. Mas cuida, Senhor, dos meus filhos, como se fosse uma mãe. Não permita nesse mundo que eles vivam sem ter uma mãe, que o Senhor seja a mãe deles aqui nessa terra. E o Senhor me leve, mas eu vou ter certeza e convicção de que os meus filhos, o Senhor vai cuidar aqui nessa terra. Eu vou te entregar a eles, Senhor. Eles podem não ter uma mãe aqui, mas eles vão ter uma mãe, um pai melhor do que eu, você. Eles vão ter o Senhor. Me dê essa certeza que o Senhor estará com eles, meu Deus. E entreguei nas mãos do Senhor. Ainda me emociona em falar isso. 3 anos já se passaram. E passei 7 dias naquela UTI, rodando, né? Os médicos não sabiam, a febre não passava. Eu tomava dipirona e nada da febre passar. E investigação para ver o que era a febre. Até que chegou o ponto, disse: não, ela vai ter que fazer uma cirurgia. O coágulo não se absorveu, vamos fazer a cirurgia. E com 7 dias, irmãos, do meu parto, eu fui para a sala de cirurgia novamente. Os pontos foram retirados, os pontos da minha cesariana foram retirados em cima da mesa de cirurgia para a nova cirurgia. E assim, eu fiz a cirurgia. Eu não lembro, lógico, né, porque eu tomei anestesia, mas eu lembro que eu voltei para o quarto, eu lembro que eu tive um choque, não sei se foi um choque hipovolêmico, foi por alguma coisa. Eu só vi a correria do pessoal, mas eu fiquei bem, depois eu acordei, eu estava estável, eu estava bem, e a febre tinha passado. Meu Deus, eu estava tão feliz que essa febre tinha passado. Eu estava simplesmente radiante. E nesse meio período lá eu cheguei sem Bíblia, eu pedi para trazerem minha Bíblia, né? E lá ainda na UTI, Deus falou comigo em Salmo 116, Salmos 116, o versículo 12, minhas irmãs, que diz o seguinte: como posso retribuir a bondade do Senhor? Toda a sua bondade para comigo. Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Porque eu tinha dito a Deus que se eu saísse de lá, eu cumpriria meus votos. Meus votos eram fazer um culto em Serra Grande, um culto em Piancó, e na festa de aniversário de minha filha de 1 ano, que eu e meu marido tínhamos planejado uma festa enorme, eu não iria fazer festa grande. Eu ia fazer um bolo em casa e ia convidar os amigos. Ia ser em casa, simples, porque a gente queria uma festa grandiosa, porque era uma menininha e a gente estava muito feliz. Mas assim, eu vou abrir mão da minha vaidade. Eu vou fazer uma festa em casa e nessa festa eu vou falar o meu testemunho e vou te honrar novamente. E ali o Senhor foi trabalhando na minha vida ali na UTI. Dei palavras para as outras mulheres que estavam do lado, que precisavam também ouvir da palavra de Deus, né? Levei minha Bíblia, comecei a orar e a ler a Bíblia para elas. E depois da cirurgia, né, quando minha febre passou, eu fiquei super otimista, mas passou de manhã, à tarde a febre voltou. E mais febre, mais febre, mais febre, eu disse: pronto, agora a infecção tomou conta do meu corpo, não tem mais o que fazer, essa bactéria vai me comer de cima a baixo e eu vou sair daqui no caixão. E então chegou uma médica, né, da UTI, que até então não tinha tido contato comigo. Ela me olhou meu histórico, conversou com outro médico que estava de plantão e chegou a uma conclusão. Disse: Daniela, eu tenho uma conclusão do seu diagnóstico. Disse: tem, doutora? Tem. Até então eu já estava desesperada, minhas irmãs. Ela disse: você teve tromboflebite pélvica séptica por várias cirurgias feitas nessa região, pelo coágulo, tudo contribuiu para que isso acontecesse. Mas a medicação
tem aqui na maternidade, nós vamos fazer e você vai ficar boa. Minhas irmãs, aquilo tirou de dentro de mim um peso tão grande porque eu não sabia o que eu tinha. Né? Porque eu estava tomando antibiótico, eu estava tomando tudo e a febre não passava. E ela disse, nós vamos aplicar essa sua injeção só depois de tal horário, porque completa 12 horas da sua cirurgia, para poder não interferir, que era um anticoagulante que eu estava precisando tomar. Eu disse, ótimo, doutora. Ótimo. Desde a primeira injeção que eu tomei, irmãs, uma injeção de heparina, a febre passou. Passou, eu tomei a primeira injeção, quando eu acordei, que acordei sem febre, eu via a esperança, eu via a transformação, eu disse, agora sim, Senhor, muito obrigada, porque alguém viu o diagnóstico, eu disse, olha, é uma doença difícil, porque ela é uma doença muito rara, a cada 15 mil puérperas, a gente pode ter uma doença dessa. Eu aqui não tinha visto, só tinha visto uma vez, e vi na faculdade, quando ela estava fazendo a residência dela. É uma doença muito rara, mas olha, não foi erro médico. Não foi problema da cirurgia, foi o seu próprio organismo. Eu disse, ótimo, doutora, não tem problema, né? Mas só de saber que eu tinha um tratamento, que eu estava sem febre, que da primeira injeção que eu tomei, a febre passou, minhas irmãs, eu fiquei numa alegria. E aí, no outro dia, eu já saí da UTI. Incrível, assim, eu tomei a injeção numa noite, no outro dia eu já saí da UTI. Eu passei 7 dias ainda lá na maternidade, me recuperando do pós-operatório, porque eu fiquei com dreno. E assim, Deus cuidou, eu dava palavras para as mulheres que estavam comigo, mulheres pediam para orar por ela, ore por mim, meu filho está na UTI, meu pequenininho, a outra ore por mim, minha gravidez, eu estou perdendo meu filho. E lá eu orava, lá eu falava da palavra de Deus todos os dias. Eu passei 7 dias na UTI e 7 dias eu passei dentro do quarto, né? 7 dias eu passei no apartamento também, falando com todas as mulheres. E quando eu voltei para casa, eu fiquei sem acreditar que o Senhor tinha feito esse milagre na minha vida. Porque para mim, eu iria morrer ali, minhas irmãs. Para mim, minha vida tinha acabado e eu tinha entregado minha alma ao Senhor já. E já estava com o discurso pronto de despedida para minha família, para todo mundo. Nesse meio termo, meu marido do lado de fora, desesperado também, mas tentando manter o equilíbrio, porque tinha 2 crianças, né, nossos filhos, para ele cuidar. E quando eu cheguei em casa, eu pedi a Deus para amamentar a minha filha e ela mamou, meu leite voltou. Eu passei ainda por uma depressão pós-parto, né? Mas com a graça de Deus foram 3 anos de luta, lutando, trabalhando isso dentro de mim. E eu quero dizer aqui que as mulheres curadas, a vida de Alcione, né? Desde o ano passado me ajudou muito nesse processo de cura. Assim, foi tremendo. Mas eu agradeço a Deus por estar aqui, porque eu pedi ao Senhor para voltar para cuidar dos meus. Eu disse, Senhor, deixa eu voltar para cuidar dos meus. Me permita voltar, Senhor, para cuidar dos meus filhos e do meu marido. E assim o Senhor me permitiu. E eu estou aqui, irmãs, cuidando dos meus filhos e do meu marido. Isso para mim foi um divisor de águas na minha vida. Eu olho para trás, eu sempre vejo isso. Hoje eu vejo mais distante. Antes eu via mais perto, né? Antes eu via uma coisa mais perto e me sentia muitas vezes ainda com aqueles sentimentos que eu tive lá. Graças a Deus, hoje eu estou curada. Eu não tenho mais sentimentos em relação àquele problema. Eu lembro, mas essa ferida não dói mais, né? Eu fico feliz e alegre porque o Senhor agiu na minha vida e foi um divisor de águas na minha vida cristã, em todos os aspectos da minha vida. Eu agradeço às irmãs que oraram por mim, né? E nesse meio tempo, Miguel disse, Daniela, eu não sabia que você era tão querida desse jeito. Todo mundo manda mensagem para mim para saber como você tá. Todo mundo quer falar com você. Até um assistente social lá da maternidade disse: quem é esta puérpera que tem metade do mundo querendo visitar? Gente, pessoas que eu nem sabiam que iam me visitar foram me visitar na maternidade, na UTI, porque naquele tempo ainda permitia, não tinha pandemia. Pessoas foram me visitar, pessoas ligavam, pessoas oravam, pastores de todos os lugares oraram por mim, de São Paulo, de João Pessoa. Então, assim, foi uma corrente de oração que Deus ouviu, e eu louvo a Deus por isso, né? Então, é um testemunho extenso. Eu espero ter ajudado a vocês, né? Espero ter contribuído com esse testemunho. Eu estou escrevendo um livro sobre ele, né? E quando eu terminar esse livro, eu vou compartilhar com vocês, mulheres curadas. Deus abençoe imensamente e que Deus dê a cada um de vocês um coração puro e espírito contrito. A paz do Senhor, minhas irmãs.